Olá! Estamos aqui mais uma vez estudando a Palavra de Deus. E você, está gostando da leitura da Bíblia? Hoje veremos o capítulo 20 de Gênesis. E essa parece ser uma história repetida. Abraão e Abimeleque. E o primeiro ponto de destaque desse capítulo é que, mais uma vez, Abraão repetiu aquela situação em que ele dizia que Sara era sua irmã em vez de sua esposa. E vemos novamente que Deus teve que intervir para corrigir uma situação que Abraão tivesse provocado. E olha, nesse capítulo, nós percebemos que esse era um combinado entre Abraão e Sara. Em qualquer lugar que eles estivessem, eles dariam essa desculpa para evitar problemas. Só que vemos que essa situação veio a causar mais problemas do que a evitar. Novamente, vemos que a mentira tem perna curta. E Deus apareceu em sonhos a Abimeleque, o rei daquela região, e nesse sonho nós podemos tirar o segundo ponto de destaque. É que, embora o rei Abimeleque tivesse agido na inocência, vemos aqui no capítulo do versículo 4, Senhor, matarás até uma nação inocente. E no versículo 5, com sinceridade de coração e na minha inocência foi que fiz isso. Só que não basta apenas nos pautarmos pela sinceridade e pela inocência. Nós temos que pautar nossa vida pela verdade, pelo que é correto. E essa sinceridade fez com que Deus o ajudasse a evitar o pecado. Mas mesmo assim, Deus havia colocado uma maldição naquele povo. E Deus pediu que, mesmo inocentemente errado, Abimeleque pedisse a Abraão para orar por ele, porque só assim a maldição seria retirada. Nem sempre é porque estamos sendo sinceros que estamos corretos. Então temos que ter muito cuidado quando nós justificamos nossas atitudes pela inocência, pela sinceridade. E lembre-se, a inocência e a sinceridade só funcionam uma vez. A partir do momento que você descobre que está errado, cabe a você agir para corrigir esse erro. A partir daí não adianta mais ficar buscando justificativas para o pecado. E o terceiro ponto de destaque desse capítulo é que foi necessária a intercessão de Abraão. Está lá no verso 17, que Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos. Porque a maldição que Deus tinha trazido foi que as mulheres daquele povo haviam ficado estéreis. Mas o erro não havia sido de Abraão, primeiramente, por ter mentido, por ter ocultado que Sara era sua esposa? Por que então Deus havia amaldiçoado Abimeleque na sua inocência? É que, embora Abimeleque tivesse agido por inocência e tivesse que se arrepender desse erro que ele cometeu, Abraão também precisava entender que essa é uma atitude errada. E a Deus pedir que ele e Abraão intercedesse por Abimeleque, era uma forma também de Abraão
perceber que ele estava errado, que ele havia causado mal àquela cidade, àquele povo. Então, nós precisamos ficar atentos, porque algumas atitudes nossas têm impactos profundos em outras pessoas também. E aí, está gostando dessas leituras da Palavra de Deus? Estamos somente no capítulo 20 de Gênesis. Amanhã traremos outro capítulo e outra história que Deus, através da sua palavra, escreveu para que nós possamos ter vida e vida plena.